Olá! O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data serve para ajudar a conscientizar a população mundial sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje vamos conversar com a Anelisa Pacheco, a mãe do Matheus, que é portador de TEA e é responsável pelo grupo dos pais e amigos dos autistas de Bagé. Oi, Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. O transtorno do espectro autista, ele tem esse nome porque ele apresenta uma ampla variedade de sinais e sintomas, né? O que deve ser observado no comportamento do bebê? A partir de quando que dá para se começar a perceber o autismo, ter um diagnóstico? Na verdade, todos os especialistas falam que a criança já nasce autista, né? E dependendo, porque cada criança é de um jeito, nenhuma é igual à outra, mas assim, geralmente é a falta, não olha nos olhos, muitas vezes não quer amamentar, a mãe tem dificuldade para ter a criança no colo, não se aninha. Tem brincadeiras diferentes, como alinhar as coisas, tudo vai alinhando, vai colocando tudo em ordem, não começa a falar, fala é uma das principais coisas, tem outras que não tem a postura, não consegue o desenvolvimento dentro da idade, por exemplo, tem 8 meses, não consegue engatinhar, não consegue ter uma postura. Para caminhar também às vezes demora, começa a caminhar na ponta dos pés, tem problema com a alimentação, os problemas, não gosta de comer nada, tem uma seletividade, chora para tomar banho. Então são vários sinais que tu vai observando quando são pequenos, né? Mas até então a gente nunca acha que sempre vai esperar o depois. E é possível rastrear a origem do TEA e quais são os fatores que desencadeiam o transtorno? Ele é genético? Na verdade, pesquisas apontam que sim, né? Não está provado ainda, mas as pesquisas estão falando que é genético, que vem da mãe, que a genética é da mãe. E porque a gente fala do autismo faz pouco tempo, assim, que ele veio à tona o assunto, né? Mas Sim. Se a gente for conversar com as pessoas, antigamente tem alguém na família que tinha, né, algumas circunstâncias que tu vê que se encaixavam no autismo, mas não tinha diagnóstico. Que antigamente falavam era retardado mental, né? E não usavam o nome. Então, hoje em dia já é diferente. Já tem o diagnóstico, o nome, já tem. E quais são os aspectos da vida da criança que são afetados pelo autismo, como, por exemplo, na linguagem, na questão da interação social, né, que é um ponto alto, assim, dos autistas, questão do comportamento? Na verdade, eles não falam, tem uns que falam, mas não tem a comunicação. Quando a gente fala assim, a criança está falando, tá, mas o que ela está falando? Ela está falando ou ela está repetindo? Né? Uma coisa é tu falar e outra coisa é tu repetir. Outra coisa é tu não falar e tu ter uma comunicação. Né? Meu filho tem 10 anos, ele não fala, mas ele se comunica da maneira dele que todo mundo consegue compreender. Claro. Ele pega as coisas, ele dá uma comunicação, mas ele não tem a fala. Tem outros que têm a fala, mas tem a ecolalia, repetem tudo que se é falado. Então, né, tem a parte comportamental também, a parte do barulho. Tem alguns autistas que não suportam festa, que não gostam de estar em locais fechados, com muita gente. Né? Som alto, barulho. Então, cada um vem de um tipo, não existem todos iguais. Na verdade, eu não conheço nenhum igual. Generalizar. Não. As peculiaridades deles. É verdade. E existem graus diferentes de autismo, Sim. né? Na verdade, assim, não existe mais o Asperger, né? Agora, o Asperger está entre o autismo, englobou tudo dentro do TEA. O severo, o moderado e o leve, né? E o Asperger está dentro do... Porque antigamente ele era separado, né? Hoje em dia ele está dentro do autismo, do TEA. São esses três. Como é que se dá o diagnóstico normalmente, assim, na escola? Quanto mais precoce, melhor, né? O Matheus mesmo, ele foi diagnosticado aos 2 anos e 4 meses. Quando ele foi para a escolinha, ele era filho único, sempre foi. A gente não tinha convivência com outras crianças, então a gente achava que estava tudo normal. O Matheus começou a falar com 9 meses de idade e depois de 1 ano parou de falar completamente, começou a ficar só vendo vídeo o dia inteiro e tinha movimentos repetitivos, né? Batia muito com as palmas, fazia som e a gente achava que era absolutamente normal. Quando ele entrou para a escolinha aos 2 anos de idade, a gente percebeu que ele era diferente das outras crianças. E aí marcamos uma reunião na escolinha e a diretora da escolinha e a professora também já tinham pesquisado sobre surdez, porque ele não... chamavam o Matheus ele não olhava. As crianças brincando, ele não olhava.
E aí, automaticamente, quando tu procura surdez, já vem o autismo junto. Então, ali se fechou tem algo errado. E aí nós fomos para Porto Alegre, com uma das melhores neuropediatras do estado, a doutora Nilra Rota, que fechou o diagnóstico ali, com 2 anos e 4 meses, quase 5, tá dentro do TEA, né? O que se faz agora? Agora é trabalhar, é correr contra o tempo. O que acontece? Diagnóstico, enquanto mais tarde, mais tempo se perde. Hoje em dia, dentro do grupo, a gente vê que as maiores reclamações das mães é que tem muitas crianças com 3, 4 anos sem diagnóstico fechado. Então, a PAI encaminha, só que não fecha um diagnóstico. E aí esse é um problema muito grande, porque enquanto mais cedo se diagnostica, a criança tem todos os recursos, tem cuidadora na escola, tem fono já para trabalhar dentro do TEA, tem psicóloga, tem todo um tratamento. Então, tá bem complicado, assim. Então, tem que ser o quanto antes. Notou que algo tem errado, procura. Se não tá fechando o diagnóstico, tenta ir para outro, porque não dá para perder tempo. Claro. Não dá. E muitos pais não sabem o que fazer, né? Quando começam a perceber os primeiros sinais. O que eles devem fazer inicialmente? A quem eles devem pedir ajuda? A quem recorrer? Porque, às vezes, isso pode vir da escola, essa desconfiança, esse diagnóstico. Mas, muitas vezes, pode vir dos pais, né? Como no caso que aconteceu com vocês. Meu filho é sozinho e filho único. No momento que ele começa a conviver com outras crianças, eu percebo que ele é diferente das outras. A quem recorrer nesse momento? Na verdade, assim, o que acontece? É difícil os pais aceitarem, né? É muito difícil. É muito difícil ver que tem algum problema. E isso eu escuto todos os dias e, né, é o que a gente vê direto ali. Que os pais vão relevando. O que está ajudando? A escola. A escola está vendo que algo está errado e está encaminhando. Que é a principal ferramenta, né? Que eu acho que tu deve buscar, sim, ajuda. Se a escola te chama, presta atenção. Nem sempre a escola está errada. Nem sempre eles querem ver autismo onde não tem. É claro que existe um surto, né? Tudo é autismo, nem tudo é autismo. Mas hoje em dia eu acho que os profissionais estão mais preparados, com certeza, para dar né? Fala, tenta buscar, né? Aceita pelo menos a opinião que estão te passando, porque não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é o fim do mundo, né? Não é o começo de um novo mundo. Então a gente tem que aceitar. Porque enquanto mais tarde vai ser pior para a criança. Na verdade, está prejudicando teu filho nessa questão de não querer ver, né? Porque às vezes a criança não quer ir para a escola, às vezes a criança se bate na escola, se morde, bate nos colegas, e a escola está vendo que tem um comportamento errado e está dizendo para os pais, e os pais estão dizendo que a culpa é da escola, que a escola não tem paciência, mas não é. Se tem algo errado, por que não investigar? Claro. Né? Existe tratamento para o transtorno? Como é que funciona esse tratamento? Na verdade, tratamento não tem, né? Na verdade, tudo terapias. Eles podem evoluir através de terapias. Mas não existe um remédio que cure o autismo, né? Tem remédios que vêm para amenizar os sintomas, mas não são pro autismo. E existe terapias, através da terapia é que tu consegue uma grande melhoria, né? Tem autistas que saem do severo, vão para o moderado até chegar ao leve, através de terapias, então é muito importante. E a terapia, ela é constante na vida do autista ou ele pode ir tendo alta? Assim, não, na verdade, assim, até em alguns aspectos pode ter alta, dependendo do autista, né? Mas eu tenho um pensamento que tudo que está dando certo não deve parar. Então, todas as terapias que o Matheus segue até hoje é porque deu certo. Então, vamos seguir assim que tá ótimo. Ok. E animais de estimação são uma boa para as crianças que têm TEA? Com certeza, né? Não é bom para todo mundo. Mas, assim, o que eu vejo, assim, é que o Matheus mesmo, ele tem a Júlia, né? Que hoje ela tem 11 anos. E eu ganhei quando eu estava grávida já para ele. A Júlia já era destinada para ele. Quando ele era bebê, a Júlia tinha todo um ritmo do labrador. Hoje a Júlia tá velhinha e hoje eu vejo a necessidade que ele quer brincar com ela, ele quer interagir com ela, ele toca nela, ele se esfrega nela, ele cheira ela. E ela tá velhinha, ela não consegue. E aí eu peguei um gato, né? Nunca tive gato e aí me deu uma vontade de eu pegar o gato. Peguei a gata. Só que a gata não é minha, a gata virou dele, porque comigo ela me arranha, ela faz horrores, e com o Matheus ela é um amor, aonde ele tá, ela tá, eu faço vídeos, Então assim, não tem, né, eu acho que, é claro que assim, ó, é uma coisa que eu sempre digo e que eu vejo acontecer com as mães, muitas mães pegam cachorros, adotam cachorros pra
exemplo da blogueira Andréia, que tem os cachorros, e chega lá, a realidade é outra. A criança não dá bola pro cachorro, e aí o cachorro fica atado no fundo do pátio, porque não era a realidade. Então eu acho assim, se tu vai pegar um animal, pega com amor. E tá entendendo que ele vai dar tanto trabalho às vezes quanto o teu filho, né? Com certeza. Então assim, pega mais por ti, né? E deixa a consequência vir deles, mas não cria expectativas, porque, né, às vezes não bate, às vezes a criança também não quer, às vezes a criança machuca o cachorro ou o gato, então, né, não se sabe. Pode mas fazer que ajuda, bem, na maioria das vezes faz bem, mas claro, não dá também pra... pra... O Matheus faz ecoterapia há anos e ele ama os cavalos, ele ama, ele é apaixonado, ele beija, ele cheira, então assim, não tem, os animais são fantásticos. E além da epilepsia, quais são as outras doenças que estão associadas ao autismo? A síndrome de Rett, né, que é uma doença genética, que ela é bem complicada mesmo, não se vê muito aqui, eu acho que não tem muitas pessoas com síndrome de Rett, mas ela é associada ao autismo também. Quais são os sintomas dela? Na verdade, assim, eu não sei te dizer os sintomas, mas elas começam a não ter movimentos, a perder os movimentos, começam, né, não caminham, não... E ela é bem complicada, assim. Como se fosse uma paralisia. É como se fosse uma... Exatamente. E a criança não nasce assim e ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo, assim. Também não tem cura e é bem complicada, assim. Mas ela é associada ao autismo. A esquizofrenia também, ela vem associada ao autismo. Falam que é o primo do autismo, é a esquizofrenia. Então, às vezes tu vê pacientes com autismo e esquizofrenia. Então... E é possível prever o desenvolvimento da criança? Tipo, meu filho é autista, ele vai se desenvolver normalmente dentro do tempo esperado de cada criança? O que os pais podem esperar do filho a partir do momento do diagnóstico? Na verdade, assim, é uma caixinha de surpresas, né? Tu não sabe, assim, o que vai ser. Quando a gente descobriu o diagnóstico do Matheus, a gente tinha expectativa, com os 3 anos ele vai falar. Aí foi adiando para os 5, aí foi adiando para os 8. Hoje ele está com 10 e não fala. E eu não sei se um dia ele vai falar. Ou se um dia ele vai usar um meio de comunicação para, né, como existe escritores, tem uma menina que é escritora, ela é autista e ela só se comunica através do computador. Então, assim, eu não sei se ele vai falar. A gente não sabe, assim, o futuro. A gente deduz que ele já sabe, pra isso, com certeza, a gente já sabe que ele sabe ler. Então, assim, daqui a pouco ele vai começar a escrever. Então, e daqui a pouco ele pode falar frases, como existe casos de autistas com mais idade que não começaram a falar poucas palavras, e sim já frases completas e perfeitas. Então, a gente não sabe. Sim. Mas o que vem disso tudo é o estímulo, né? Eu acho que se a gente não tivesse estimulado o Matheus não seria o que ele é hoje. Então... E como explicar para os filhos sobre o amiguinho autista? É complicado. É muito complicado, assim. Às vezes tu vê que as pessoas, dentro do teu próprio convívio, elas não explicam, né? É muito complicado. Às vezes eu mando para as pessoas, para minha família, para os meus amigos, a turma da Mônica, que tem um menininho autista, para que mostrem para os filhos, né? Porque, na verdade, assim, ó, quando tu fala de falar, tu não pode obrigar a pessoa, a criança a brincar, a gostar. Sim. É uma coisa que vem, é uma empatia que todo mundo tem natural para todo mundo, né? Então, assim, vai de criança para criança e vai também dos pais conversar. Olha, vai lá, mas se ele estiver brincando sozinho, não tenta insistir muito. Quem sabe tu pega uma bola ou senta do lado dele ou começa a sempre seguir ele, mas não sufoca demais, porque às vezes tu vê que os pais querem que, né? Fique na bola. E a criança por si, ela não quer isso. Mas então, assim, é complicado, não é muito... Mas muitas vezes as crianças entendem mais do que a gente imagina, né? Eles sentem e percebem as coisas de uma maneira que eles não precisam de explicação. Sim. Muitas vezes eles percebem mais do que... É verdade. E qual é a realidade das escolas de Bagé no que diz respeito ao acesso dos autistas à educação regular? Na verdade, assim, meu filho estuda numa escola municipal, faz 4 anos. A gente optou pela escola particular, pela escola municipal, porque a escola municipal tem a sala de recursos, né? A gente conheceu essa escola, ela é bem pequena, ela é fechada e a gente resolveu colocar ele lá.
O Matheus, assim, desde o que entrou, ele é outra criança. E eu te digo com todas as palavras, não existe escola que inclua mais do que a do meu filho. Eu posso falar de boca cheia, porque a escola dele é a escola que mais tem alunos incluídos, né? Tu vê assim, ó, a quantidade e não é só com ele, é com todos. Tem um passeio, todos vão. Tem uma festa, todos participam. Então, assim, ó, é incrível o trabalho. Mas a gente sabe que não são todas que estão nesse ponto, né? Tanto particular, quanto municipal e quanto estadual. Eu acho que os pais vão ficar curiosos para saber o nome da escola do Matheus. É Mascarenhas, a escola Mascarenhas. E é claro que assim, ó, uma das coisas que a gente sempre fala que assim, não adianta uma escola dizer que está aberta a inclusão, abrir uma sala de recursos e não colocar um profissional que saiba trabalhar com a criança, né? Porque o que acontece? Existe sala de recursos, mas tem que existir um psicopedagogo com especialização para trabalhar dentro do autismo ou dentro das síndromes que tem aquela escola. Claro. Porque não adianta eu chegar numa escola e dizer a minha escola inclui, a minha escola tem sala de recursos. E quando o autista está irritado dentro da sala de aula, o que vocês fazem? A cuidadora sai para a pracinha e deixa lá na pracinha. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. A gente não quer que o filho da gente passe todo o tempo dentro de uma sala de aula regular com crianças ditas normais. Sim. A gente quer que eles convivam com elas e quando eles tiverem determinado limite, as necessidades dele, que eles vão para a sala de recurso e sejam atendidos pelas pessoas. Não adianta, a inclusão não é tu tratar todo mundo igual, não, né? Não é exatamente isso, não, a gente respeitar as peculiaridades daqueles que têm as peculiaridades, com certeza, né? claro. E não é assim, a minha escola, ela aceita os autistas ou as crianças com deficiência, mas ela inclui? Ela inclui, não. Aí é completamente diferente, o aceitar e o incluir. E ainda falta muito para isso, ainda falta muito. A realidade é bem diferente, a teoria é bonita, mas a prática é bem diferente. E, infelizmente, a gente está nessa função. Cuidadores não tem, não vem. Então, acho que o que falta muito, assim, é a capacitação de profissionais, formação de profissionais para lidar com... Para lidar também a boa vontade do Estado de fornecer cuidadores, do município de fornecer cuidadores, pagam uma miséria para essas gurias e elas ficam ali, dão todo o amor, todo o carinho para ficar com uma criança especial. Não é tarefa fácil para ninguém. E até porque cuidadora não é professora, não é psicopedagoga, ela está ali para auxiliar a criança mesmo, para limpar a criança. Tem crianças que não comem, tem crianças que tem que usar lencinho, tem criança... E elas cuidam. E tu vê que não são... São um pouco mães, né? São um pouco mães. E estão um pouco desvalorizadas. Porque a gente sabe que as escolas são obrigadas por lei, né, a aceitar a matrícula dos alunos especiais. No entanto, a gente sabe que a realidade que os pais querem proporcionar uma educação regular para os filhos é bem complicada, como tu estava falando. Como é que os pais devem proceder nesse caso para buscar os seus direitos sem desamparar os filhos? Então, existe uma lei, né, o nome da lei é Berenice Piana, que toda escola regular ela é obrigada a aceitar um aluno com TEA. Ela não pode negar a matrícula. Se ela nega, ela corre o risco de processo, enfim. Só que essa lei é branda. Tá? Ela te dá que tu tem que recorrer, que a escola não pode negar, mas aí tu vai para a justiça te dá que tu tem ok, a escola tem que aceitar e o teu filho está lá dentro. Tu ficaria com teu filho numa escola onde eles não querem, forçado. A escola não pode cobrar monitoria, é proibido em escola particular cobrar uma taxa a mais para cuidadora, para monitor, é proibido por lei, eles têm que amparar. Dentro da própria mensalidade já tem que estar. Então aqui a gente vê várias situações, que a escola quer cobrar, que a escola tem um adicional, que não tem vaga porque eles não podem, porque o custo vai ser maior. Então assim, eu particularmente, né, se eu chegasse numa escola e a escola me dissesse, tu tem que pagar um monitor, porque aqui não tem vaga, porque... Eu ia virar as costas, ia sair, não ia nunca mais voltar. Eu não ia para o Poder Judiciário, porque a lei é isso, vai te obrigar o teu filho ficar lá. Tu pode sim recorrer, falar mal da escola, isso pode. Agora, tentar obrigar uma criança a ficar numa escola onde estão te dizendo que eles não querem o teu filho lá, é complicado. Tá correndo um risco. Tá correndo risco, com certeza.
Então, tem muitas escolas que às vezes as pessoas vêm falar, tal escola é inclusiva, mas é o que a gente estava falando, a escola aceita, mas não inclui, aceita, mas né? não inclui, Tu ir com em uma certeza. escola onde tem autistas ou crianças com deficiência na sala de aula não quer dizer que aquela escola está incluindo. Não. E vacina contra autismo. Autistas são super inteligentes, o Messi é autista. Quais são os principais mitos relacionados ao TEA? Na verdade, essa função da vacina aí causou bastante polêmica, né? É uma coisa que tem que ter cuidado. Tem pessoas que falam que paracetamol na gravidez dá autismo, que infecção urinária dá autismo, que depressão dá autismo, enfim. Paracetamol desse autista, tem só autistas no Só mundo, porque é o único remédio que todo liberado. mundo toma paracetamol. Então, assim, é muita coisa que eles querem botar em cima do autismo, né? Que, na verdade, não existe ainda o certo. O mais provável é que seja genético. Então, né, não, é tudo mito. Não deixem de vacinar os filhos porque vai dar autismo, porque... Não, na verdade, a criança já nasce autista, com certeza. Então, não tem essa função de... Isso é mito, com certeza. Tem aquela questão também de como lidar com isso e como tratar com a mãe de um autista, né? Que tu deve saber bem. Porque as pessoas dizem, ai, mas não te preocupa, Einstein era autista. Começa aquela história, verdade. Vai, teu filho é um gênio. É um gênio. E com certeza o teu filho tem todas as qualidades dele, assim como a minha tem os defeitos, tem as qualidades, sem ter o transtorno. Mas tu tem as questões que tu vai ter que passar com ele, né? E muitas vezes tu não procura consolo das pessoas, tu procura aceitação. Sim, né? com certeza, então... E que mensagem que tu deixaria para os pais que recebem o diagnóstico de autismo? Que no primeiro momento, muitas vezes ele é impactante e até inaceitável. Né? Na verdade, assim, eu acho que aceitem. O filho de vocês está ali, não vai mudar não vai adiantar vocês seguirem batendo com aquilo, dizendo que não, é birra, uma hora ele vai falar, o fulaninho falou com 5 anos e não tem nada. Não façam isso, vocês estão prejudicando ele, porque no momento que vocês aceitarem, dói, a gente fica perdida, e eu posso dizer por mim que o que mais me doeu, assim, é que é o medo da sociedade, né? É o medo como os outros vão tratar. Das pessoas não aceitar, porque o resto não me influencia em nada, assim. Eu amo meu filho, vou amar sempre, aprendo com ele todos os dias. E me fez uma pessoa melhor, me faz uma pessoa melhor, me deu força. Mas, assim, a melhor maneira ainda é aceitar, porque não está prejudicando ninguém, porque enquanto mais tu aceita, mais tu vê que aquilo dali não é porque ele quer, é porque ele tem uma síndrome e é diferente, então... Deve ser tratado diante dos limites dele, né? Com certeza, tem que ser uma coisa, né? Porque muitas vezes acontece aquilo, acho que a questão principal é que a gente coloca, quando tu vai ter um filho, a gente coloca mil expectativas em cima deles, né? E tenham eles alguma síndrome ou não, na maioria das vezes eles não vão corresponder à nossa expectativa. Porque tu tem um filho e tu diz, eu quero que seja isso, eu quero que faça aquilo. E muitas vezes eles vão vir completamente diferentes, né? Então, e aí a gente vai se deparar com aquilo. E aí quando vem o diagnóstico de uma síndrome, tu pensa, mas tudo que eu planejei pra ele, tudo que eu sonhei. Terminou. Mas às vezes com ou sem a síndrome, ele não vai fazer tudo que tu planejou. Não. E aí tu começa a planejar uma nova vida. É tudo diferente, Né? A gente tem muitas histórias, assim, de autistas, de crianças com diversas síndromes que crescem, viram adultos que fazem a sua própria vida, né? Que ultrapassam os seus limites, que ensinam para todo mundo, que formam a sua família. Então, não acabou nada, né? A vida continua e continua às vezes ainda melhor depois. É verdade, de uma outra forma. E como é que funciona o grupo de vocês? Vocês têm encontros frequentes? Como é que o pessoal faz quem tiver interesse de participar? Na verdade, o grupo, ele foi fundado em 2016, né? No WhatsApp. Já tinha eu e a Cris, que começamos em 2013, a função do autismo aqui em Bagé, na rua. E depois, em 2014, aí eram só 4 ou 5 mães que iam se reunir em determinados locais e a gente conversava. E aí, em 2016, eu fiz esse grupo no WhatsApp justamente para conhecer outras mães que eu não conhecia, outras mães da PAI, do Caminho da Luz. E aí foi chegando, foi mãe, foi avó, foi pai. E aí hoje o grupo tem 50 e poucas pessoas.
Na verdade, o grupo, assim, ele se mantém mais ali mesmo, né? As mães buscam ajuda, tem mães que entram desesperadas, hoje meu filho fez isso, hoje meu filho, né, preciso desabafar. Ele está sendo um grupo bom, né? Mas eu acho que ainda falta. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu penso que o cara a cara é melhor, né? Porque ali tem 50, só 15 falam, os outros só leem. Nada substitui o olho no olho, Então, nada substitui o olho no olho, nada substitui tu poder ajudar a pessoa na tua frente, contar a tua experiência com outras pessoas. Então, eu acho assim, ainda a gente está lutando para que o grupo seja mais unido, para que o grupo venha se fortalecer, para que as pessoas arrumem um tempinho para tentar se reunir, porque isso é bom. Uma reunião quinzenal que fosse, né? Uma reunião quinzenal, isso é bom, isso descontrai, porque não é só falar do problema do filho, não é só debater as tristezas, a gente também fala de outras coisas, isso renova, dá vontade, fala de planos, fala de coisas boas, então eu acho... Traz força também, e traz força, com certeza, e tu vai formando uma amizade, então eu acho que ainda, né, no meu ponto de vista, o grupo não tá como eu queria que tivesse, mas a gente vai indo, né, a gente vai construindo. Um dia chega lá, né? Um dia chega lá. E quem quiser participar, assim, tipo, receber o diagnóstico do filho, do neto, do afilhado, né? Às vezes até alguém quer apoiar uma amiga que tem algum filho com autismo, como é que faz? Pode participar do grupo? Pode te procurar? Aí me adiciona, né? Me chama que eu adiciono no grupo. No teu Face, pode ser? Pode ser no meu Face ou pelo meu WhatsApp, eu posso dar o meu telefone também. Aí... Pode deixar o teu número, pessoal. 999-41-1054. Tá bem. E aí, quem quiser, eu já adiciono o grupo. É uma coisa que eu quero deixar bem clara, assim, que quando eu vim aqui representar o grupo, eu pedi algumas opiniões no grupo do que eu podia falar, né, em nome deles. E uma das maiores queixas que está acontecendo aqui em Bagé é o problema da sinalização, né? A gente não está conseguindo, nas ruas, nos estacionamentos, o símbolo do autismo não tem aqui em Bagé. Então, assim, muitas mães sofrendo em fila de banco, em mercado, em caixa preferencial, em todos, e as pessoas ficam olhando, procurando cadê a deficiência, por que essa criança está ali? Né? E muitas vezes o autismo não tem uma deficiência física, tu não enxerga. Tu vai colocar o carro no estacionamento, tu tem a vaga de deficiente, tu coloca. Tu desce com a criança, as pessoas ficam te olhando com cara feia. Então, falta informação aqui em Bagé, né? A função também de fila preferencial em posto de saúde. Tem uma mãe que foi para tirar uma passagem de ônibus com o filho às 9 horas da manhã, com ele, autista, e saiu de lá às 11h30 da manhã. Não teve atendimento preferencial, a criança se descontrolou, foi um horror, isso dentro da nossa própria saúde municipal. Então é algo que está faltando, a gente precisa mesmo, de verdade, fazer com que as coisas aconteçam aqui em Bagé. E essa é uma das maiores preocupações, porque a gente já lida todos os dias com alguma coisa, e aí tu vai numa fila, tu vai num estacionamento, recebe um olhar torto, tu né? tem que esperar durante horas para ser atendido, sendo que das características do autismo, eles não conseguem esperar. Eles se descontrolam, se desorganizam, e aí tu vê que tudo isso está acontecendo aqui. Mas teve um episódio que aconteceu, que está circulando até, a pessoa está compartilhando a história no Facebook, que foi, acho que se não me engano, foi em São Paulo, assim, foi lá pra cima, assim, num banco também. Que a mãe... a mãe recebeu, inclusive, foi xingado, o filho foi xingado, foi uma situação bem, assim, chata, né? E a instituição também não se posicionou ajudando, né, aquela mãe para que registrasse um boletim de ocorrência contra aquela mulher que simplesmente chamou o filho dela de um monte de coisa, falou para ela mais um monte de coisa por causa de uma situação, de uma senha preferencial, justamente porque o menino era autista e olhando esteticamente ele não tinha problema nenhum. Então, eu acho que acho que nosso país ainda está se adaptando, porque como a gente falou antes, não tinha, né, esse diagnóstico, ninguém era autista. E de um tempo pra cá, eu acredito, pelo que eu vi dos 10 anos pra cá, eu acho, que a coisa começou a vir à tona, o assunto começou a ser tratado, as leis começaram a existir. Quando eu descobri o autismo do Matheus, não se era falado, principalmente aqui, não tinha conscientização, não tinha nada, né? Eu não conhecia nenhum autista, eu fui conhecer quando eu conheci a Cris, que eu conheci o Léo. Então, né, eu não conhecia. Hoje em dia é tão mais fácil o número de crianças que está vindo para Bagé com autismo, que
tem, né? Tá nascido, tem... Então a gente tem que pensar que logo as conquistas virão, né? Com Se Deus certeza, quiser, tomara, as coisas vão né? acontecer e a questão da inclusão vai se tornar uma realidade, certeza, né? Por enquanto claro. ela tá muito no debate e poucas pessoas realmente são inclusivas, né? É verdade. Então, vou te agradecer, Ana, pela tua atenção, agradeço. pelas tuas reivindicações, por ter aberto o coração, contado também um pouco da história do teu filho, dividido com os telespectadores, porque eu acredito que quando a pessoa recebe o diagnóstico do autismo, no primeiro momento é muito impactante. Então, sim. tu ouvir alguém falando, né, da tua realidade também, de alguma coisa que tu tá vivendo, acho que é importante para dar força para essa mãe, para esse pai, nessa batalha que eles vão ter que enfrentar a partir do diagnóstico. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Conta sempre com a TV Câmara, que bom. apoio das ações do grupo. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.